Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde a todos, 3 horas e 45 minutos. Não se fala em outra coisa no Brasil e no mundo, além da sentença de Sérgio Moro, que condenou Luiz Inácio Lula da Silva, o maior quadrilheiro da história política do nosso Brasil, a 9 anos e meio de prisão. Então vai compartilhando esse vídeo, vai compartilhando, vai curtindo, vai compartilhando. Eu vou te contar aí os detalhes da sentença do Sérgio Moro, como integrantes do Ministério Público receberam essa informação, porque Moro sentenciou Lula à prisão, mas deixou ele livre até que a segunda instância confirme ou não a decisão de Sérgio Moro. Então eu vou te explicar por que Sérgio Moro tomou essa decisão, o que alguns promotores, o que alguns juristas pensam a respeito, né? Mas o fato é que hoje é um dia histórico para o nosso Brasil. Gente, não se fala em outra coisa nos portais, não só do Brasil, mas do mundo. Todo mundo destacando, todo mundo literalmente destacando aí o enfraquecimento, né, dessa figura tão nefasta que é Luiz Inácio Lula da Silva e do PT que está em torno dele. É a primeira vez na história que um ex-presidente é condenado, né, por recebimento de propina. O caso envolve a questão de corrupção passiva naquele processo lá relacionado à reforma do triplex do Guarujá. Aquele caso que começou a ser investigado já aqui em São Paulo, não sei se você se lembra, o primeiro promotor a pedir a prisão de Lula por este caso do triplex foi Cássio Conselhino, que é promotor aqui do estado de São Paulo. Aí deu uma confusão danada, entrou uma juíza no meio, despachou o caso lá para Lava Jato de Curitiba, ficou no vai, não vai. E agora o Sérgio Moro, 10 meses depois do início, né, desse processo todo, dá a sentença, uma sentença fatal para Lula, porque fatal no sentido de ele estar na cadeia, né, porque corre-se o risco, veja bem, ainda há um risco muito grande de Lula ter possibilidade de sair candidato à presidência. Por quê? Porque a nossa lei brasileira é aquele juridiquês cheio de penduricalhos, um penduricalho em cima do outro, então ele tem uma série de recursos. A primeira coisa que ele vai fazer é contestar essa decisão do Sérgio Moro na própria primeira instância. Isso deve acontecer num prazo de 2 dias. Por que 2 dias? Porque primeiro vai ter a publicação da sentença, depois ele vai fazer uma contestação dentro da primeira instância mesmo. É claro que isso vai ser negado. Daí ele começa a série de recursos no TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica em Porto Alegre, e onde há a 8ª turma que reforma ou confirma ou aumenta, né, ou cancela as decisões de Sérgio Moro. No TRF4, gente, é uma série de possibilidades jurídicas, né? Tem embargo de declaração, tem todo tipo de recurso possível e imaginável, tem um habeas corpus que ele pode pedir, né? Inclusive preventivo. Então, a ideia da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva é usar todos os artifícios jurídicos para jogar isso para frente, e isso pode chegar até 2019, né? Então há um perigo para o Brasil ainda, é claro, mas ao mesmo tempo há essa pancada, né, na oposição, essa pancada no PT, essa pancada na turma que está em torno do Lula, nessa quadrilha toda que assaltou o nosso Brasil. E aí muita gente se pergunta, né, por que Sérgio Moro então não deu a prisão preventiva, né, não determinou que o malandro, né, esse câncer da política brasileira fosse imediatamente trancafiado. E o Sérgio Moro, na sentença, ele explica, ele é muito cauteloso, e uma das questões que sempre foram muito utilizadas por Sérgio Moro é a questão da ordem pública, a manutenção da ordem pública. E ele diz que se houvesse aí uma prisão, né, do ex-presidente, podia ter aí uma convulsão, né, de parte do país, os ataques aí da turma, né, dos vermelhos, MST, essa gente toda que trabalha nesse estilo de violência e pressão. Claro, quem sou eu, né, pra meter o bedelho numa decisão de Sérgio Moro? Mas é claro que a minha expectativa, ainda que eu tenha dito pra vocês, né, eu disse pra vocês que ele seria condenado, porém não seria preso em primeira instância. Quem tá acompanhando os meus vídeos já há algum tempo, e também na estreia de Os Pingos nos Is, eu disse pra você, olha, Moro vai condenar Lula, mas não vai terminar a prisão imediatamente. Bingo, foi exatamente o que aconteceu, porque Sérgio Moro tem toda
toda essa cautela, né? Mas como eu disse pra você, quem sou eu para botar o pé dele na decisão de Sérgio Moro? Mas o fato é que há elementos jurídicos, né, para que o Moro determinasse a prisão cautelar. Inclusive, o caso do Lula ser o chefe da quadrilha, segundo o próprio Moro, segundo o Ministério Público, né? Então, ele é o chefe da quadrilha. Ele tem poder aqui fora para manipular, né, todos esses sindicatos, MST, MTST. Ele já inflou várias vezes a população contra a Lava Jato, contra o próprio juiz Sérgio Moro, contra o Ministério Público. Ele já atuou para obstruir a justiça e pode continuar atuando para obstruir a justiça e também atuando para atacar, né, essa decisão e cometer outros crimes. Ele pode continuar cometendo outros crimes. Então, Sérgio Moro relacionou tudo isso ali, mas disse que, né, por enquanto, vai esperar a decisão do TRF4, decisão em segunda instância. Como eu disse para você, pode demorar muito, eu espero que não, que sejam breves, que sejam rápidos, mas o trâmite não é tão simples assim, né? Fato é que, de qualquer forma, temos uma grande, né, notícia para comemorar, né, Lula? 9 anos de cadeia, um aninho para cada dedo, hein, Lula? Um aninho para cada dedo. Como eu queria, né, que essa prisão começasse imediatamente, mas como eu disse para você, Sérgio Moro é extremamente cauteloso e preserva muito a questão da ordem pública. Isso atuou como um rastilho de pólvora na política. A gente tem todo mundo comentando oposição, situação, gente comemorando, né? Como o Ronaldo Caiado, o Onyx Lorenzoni, né? Ali no Lula na cadeia. Mas muita gente com o pé atrás, né? Pensando, se Lula foi condenado à cadeia, o que será do meu futuro político? Então, toda aquela caterva envolvida na Lava Jato, e quando eu digo toda a caterva, eu falo de todos os partidos, PMDB, PSDB, etc., todos eles estão muito tensos e apreensivos, né, em relação ao que será o futuro dessa gente que fez maracutaia sem fim. Gente roubando o Brasil, gente roubando os cofres públicos, gente roubando empregos e gente, como Lula, que rouba até almas, né? Gente que rouba a liberdade, como o PT. É isso que eu digo pra vocês, por isso o PT é o pior, né, da história. A esquerda é a pior coisa que a gente pode ter na vida. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. E mais um detalhe para você que não viu minha entrevista com o prefeito João Dória, entrevista exclusiva, dá uma olhadinha, tá aqui na minha fanpage, né? Ontem mesmo os jornais já saíram repercutindo, os portais, né? A declaração que o João Dória deu para mim, né, com exclusividade, falando que apoia a investigação de Michel Temer e que, né, caso haja um pedido de Geraldo Alckmin, ele toparia sair candidato à presidência da República. Também fala de Jair Bolsonaro. Dá uma olhadinha lá, obrigada pela companhia de todos, das 6 às 7, não se esqueça, tem os Pingos nos Is na Jovem Pan. E você me acompanha no nosso canal, no YouTube ou também no Facebook. Corre lá e se inscreve. Tchau, gente!